Então, na aula anterior a gente fez um passeio rápido na evolução das calculadoras mecânicas, né? A gente passou pelo ábaco, que a gente viu que foi uns antigos instrumentos para realizar cálculos, né? E que é a computação, se não a realização de cálculos. Então, para estudar essa evolução computacional nos primórdios da computação, a gente passou pelo ábaco, que ele data aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A gente viu também os ossos de Nápia, que são pequenos dispositivos, pequenos bastões, na verdade, que esses bastões eles ajudam a realizar cálculos um pouco mais complexos do que o ábaco. E para depois passar pela Pascaline, que foi já um dispositivo com estruturas mecânicas, né, com elementos mecânicos, com engrenagens propriamente dito, que até então não tinha sido utilizado. E a Pascaline, ela foi o primeiro dispositivo mecânico que ajudou a humanidade a realizar cálculos, né, em que temos registro. Então, depois disso a gente ouviu falar da máquina analítica de Lagrange e a máquina de Turing, né? Então, esse rápido passeio pela história das máquinas que antecederam os computadores atuais, elas nos mostram que as coisas não aconteceram de uma hora para outra, né? E que tudo veio a partir de uma evolução. E essa evolução, ela data de milhares de anos. E aí a humanidade vem acumulando seu conhecimento para poder tentar realizar máquinas cada vez mais eficientes. Os próximos passos seriam as máquinas com nanotecnologia, que a gente já ouve falar bastante. Já existe até nanotecnologia em diversos computadores, mas essa nanotecnologia ainda está sendo utilizada de forma bastante tímida. A gente utiliza hoje nanotecnologia somente no núcleo dos processadores, que é o nosso terceiro último item da sessão de hoje. Já que a gente está falando sobre a sessão de hoje, o que a gente vai ver nessa sessão? A gente vai trabalhar a arquitetura de von Neumann. Eu já expliquei rapidamente para vocês o que é, mas eu vou explicar novamente. Nós vamos falar de forma um pouco mais detalhada sobre a CPU, que a gente já sabe que CPU não é gabinete, né? E depois a gente vai falar sobre a CPU versus o ENIAC, né? O ENIAC, ele foi um dos marcos iniciais da computação do computador a válvula. Vamos falar um pouco sobre o EDVAC e a evolução dos microprocessadores e a memória e, por fim, a intercomunicação. Beleza. Então, continuando o nosso assunto, né, de forma geral. Então, os conceitos de máquinas mecânicas, como a gente viu, passou por toda uma evolução. E todas essas máquinas, elas acabaram criando um estudo chamado Teoria das Máquinas Universais. Elas culminaram nessa teoria dessas máquinas universais de Alan Turing, né, que é o mesmo cara lá do Jogo da Imitação, né, o filme Jogo da Imitação, e que também é considerado o pai da computação, o pai da inteligência artificial. Então isso aconteceu justamente na Segunda Guerra. John von Neumann, ele pegou esse estudo sobre a teoria das máquinas de Alan Turing e ele fez toda uma modificação nesse estudo, realizando aperfeiçoamentos. E aí ele criou até uma determinada teoria e implementou essa teoria como sendo uma arquitetura de uma máquina digital, chamada de arquitetura de von Neumann, né? A arquitetura acabou levando o nome dele devido a ele ter otimizado a teoria das máquinas. Beleza, então como é que funcionou propriamente dito? Nós tínhamos as máquinas rudimentares, e aí a gente está falando do ENIAC, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que as informações, pessoal, ficavam todas dentro do mesma, não existia
divisão de sessões dentro da máquina. Então, a mesma seção da máquina que armazenava temporariamente a informação, temporariamente porque só quando ela estava ligada, né? Era a mesma seção que realizava o processamento, que era a mesma seção da máquina que realizava a saída da informação. Então, tudo ficava em um só ambiente. Beleza. E aí, esse ambiente, ele sofreu uma série de adaptações, chegando à arquitetura de von Neumann. Mas como é que isso aconteceu? Alan Turing, ele realizou diversos estudos, chegando ao que a gente chamou, aqui no nosso slide, de teoria das máquinas universais. Essa teoria das máquinas universais, ele prevê que as máquinas, elas devam ser programáveis, elas devam trabalhar somente com diversos tipos de funcionalidade e criou uma estrutura, declarou uma estrutura de comportamentos das máquinas, que as máquinas deveriam receber a informação, processar a informação e entregar essa informação para frente. Beleza, e isso ficou na base da teoria, por isso que o nome são teoria das máquinas universais. Universal porque ela serve para vários tipos de cálculos e não somente para realizar cálculos específicos, como era o caso do ENIAC, como é o caso das máquinas da Segunda Guerra Mundial. E aí, Alan Turing criou essa teoria das máquinas universais e, como toda teoria, ela não tinha prática. E aí, quem veio depois com uma proposta mais ousada em cima dessa teoria das máquinas universais foi justamente o John von Neumann, que aperfeiçoou essa teoria e fez a implementação de como as peças, quais componentes as máquinas deveriam ter, as máquinas digitais, e como elas funcionam, o que cada uma delas fazem. E aí a gente chega à tão importante arquitetura da máquina digital, também conhecida como arquitetura de von Neumann. Isso aí, pessoal, cai muito em concurso, certo? Essa evolução, essa organização, por quê, como surgiu, que é isso que a gente está conversando agora. Então, e o que consiste, de fato, na teoria, na arquitetura de von Neumann, ou arquitetura da máquina digital, das máquinas digitais? Consiste em haver uma memória na máquina, consiste em termos uma unidade de controle e uma unidade de aritmética e lógica, e para conversar com o mundo externo, nós temos a entrada, e nós temos a saída, que aí é a forma como a máquina vai conversar com o mundo externo, né? Porque todo esse restante aqui fica dentro da máquina, e esses dispositivos de entrada e saída não obrigatoriamente ficam na máquina. Eles podem ser mouse, teclados e coisas do tipo. Então, essa arquitetura de John von Neumann, a arquitetura de von Neumann, ele prevê a possibilidade de uma máquina digital armazenar os programas e os dados no mesmo espaço da memória, né? E estes serão processados por uma unidade de processamento, que aí a gente chama de CPU, que não é gabinete, composta a CPU por duas partes, que é a unidade de controle e a unidade aritmética e lógica, também chamado de ULA. Os dados são fornecidos através de dispositivos de entrada e saída, retornando através da saída. Então, como é que isso fica organizado? Esse círculo em vermelho, ele é necessariamente aonde estão armazenadas a unidade de controle e a unidade de aritmética, que a gente chama, propriamente dito, de CPU. A memória não obrigatoriamente fica dentro da CPU, ou seja, fica dentro do processador.
Então, CPU, que a gente já sabe que é Central de Processamento Unit, ou Unidade Central de Processamento, ela é composta por essas duas fases, esses dois, como eu posso dizer, essas duas seções, certo? Um pouco mais na frente, a gente vai entender o que cada uma dessas seções elas fazem, certo? O importante agora é entender a CPU, e ela é composta por essas duas coisas, mas dá para perceber por questões óbvias o que elas fazem, né? Unidade de controle controla, como o próprio nome está falando, e a unidade de aritmética e lógica realiza atividades que têm a ver com cálculos, aritmética, e com a lógica, que é comparações, certo? Então, tem uma unidade para cada coisa desse tipo, e as informações básicas que a gente sabe que o computador tem, ele controla nada mais, nada menos que zeros e uns. Então, o que ele vai controlar? Os zeros e uns que vão ser processados, que vão ser guardados na memória, que vão ser enviados para entrada e saída. E a unidade aritmética e lógica vai realizar todos os cálculos que são possíveis serem realizados em cima desses zeros e uns. Aí fazendo a máquina, no caso a mágica, acontecer. E a memória, o que ela vai fazer? Ela vai nos auxiliar a isso. Ela vai nos auxiliar a realizar justamente o controle desses elementos. Quais elementos? Os elementos que vão para a memória e os elementos que vão para poder ser calculados. Então, às vezes existe uma grande quantidade de informação, às vezes não, todas as vezes, né, hoje em dia, devido às as complexas ações que os computadores desenvolvem, é necessário sempre ter a memória, porque o computador não vai conseguir lembrar de tudo, não tem espaço dentro dele para calcular tudo que é necessário para poder gerar um resultado. Mas um pouco mais na frente a gente vai falar de forma mais detalhada sobre isso. A CPU e o ENIAC. Então, o ENIAC, por que ele é diferente dessa estrutura de CPU atual? Primeiro porque ele funcionava com válvulas, né? E essas válvulas eram colocadas em quadros, em painéis, como vocês podem ver no livro de vocês. Tem uma série de painéis na imagem, nessa imagem que aí está muito pequena para vocês, mas existe uma série de painéis, e esses painéis eram programados de forma manual, ou seja, toda vez que a gente fosse executar uma tarefa, a gente tinha que utilizar cabos e chaves para ligar e desligar essas válvulas, posicionando justamente e indicando justamente o que é um bit e o que é um bit 0 e um bit 1, ou seja, ligando e desligando cada válvula dessa. E toda vez que a gente fosse ligar o computador, a gente precisava realizar novamente essa ação de criar um programa no computador para poder fazer com que ele funcionasse, porque quando a gente desligava, todas essas informações elas sumiam. Então, não se tinha uma máquina que não se tinha nada dentro dela, ou seja, não tinha nenhum tipo de programa dentro dela. E aí, como não existia o local para guardar as coisas de forma permanente, como não se tinha esse tipo de tecnologia, toda vez que a gente desligava, a informação era perdida. Vocês conseguem imaginar essa situação, pessoal, dessa máquina funcionando de forma, digamos, totalmente manual em relação à sua programação? Vocês entenderam como é esse funcionamento do ENIAC? Por que ele é diferente da CPU de hoje em dia, dessa programação? Pergunto para vocês. Sim, sim. Pessoal, vocês podem responder que sim, viu? Só o Mikael, acho que está entendendo, aí eu fico com receio do restante do povo só ter ligado a câmera e ter saído. Não, eu tô entendendo. É porque tá aberto no PC e no celular. Aí. Sim, sim, tô entendendo também. Beleza, obrigado, Manuel, obrigado, pessoal. Então, partindo aqui para o EDVAC, como é que o EDVAC ficou nessa situação, né?
O EDVAC ele já veio surgir, pessoal, depois do período em que von Neumann ele introduziu justamente a ideia da máquina digital, certo? Então, o EDVAC foi o primeiro computador que ficou em operação de 49 a 61, já com a arquitetura da CPU. Então, o ENIAC foi um computador que não tinha arquitetura de von Neumann, e o EDVAC ele já foi um computador criado nos mesmos moldes do ENIAC, porém com a questão de organização interna dividida por seções. Por um lado vai ser um processamento, por outro lado vai ter a memória. Dentro desse processamento a gente vai ter uma CPU que vai controlar, vai ter a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, né, que é chamada de ULA. Então, essa arquitetura descrita na CPU desse computador, ele permitia justamente separar as seções, aonde a gente vai armazenar os dados e os programas, quais serão esses lugares de forma bastante organizada, com seus endereçamentos e dando origem justamente aos primeiros processadores como a gente conhece hoje em dia. Então, por que o EDVAC ele é importante? Porque ele foi a primeira máquina a ter em sua implantação a arquitetura de John von Neumann. Essa arquitetura, pessoal, de von Neumann, ela é importante por quê? Porque é que é utilizada até hoje, certo? Então as coisas foram só evoluindo, mas a ideia de organização, já se teve até ideias mais interessantes, mas o ganho computacional que se teve modificando essa arquitetura não foi tão interessante, né? Então ainda não se criou uma arquitetura, como eu posso dizer, que justifique mudar toda a indústria do conhecimento, toda a indústria da criação de computadores, que fosse justificado o suficiente para isso, ou seja, que trouxesse ganhos o suficientes para mudar aquilo que já se tem. Acredito que não vai demorar mais muitos anos a aparecer com a nanotecnologia, com a questão da inteligência artificial, com diversos aspectos nessa natureza. Eu acredito que não vai demorar muito surgir novas propostas de arquitetura dos componentes E aí, internos. professor, Oba, fala, Mikael. eu queria saber, assim, a diferença do ENIAC e para o EDVAC é só a arquitetura ou não? Por exemplo, o ENIAC, para ele funcionar, era por meio manual, e o EDVAC também era a mesma coisa ou não? Ele já contava com a questão dos cartões perfurados e com as fitas. Então, as fitas DAT, né? As fitas magnéticas. Essas fitas magnéticas, elas já guardavam informações, então a gente não precisava mais fazer a programação manual. Mas o EDVAC ainda eram computadores grandes, comparado aos computadores de hoje em dia. Eles também não tinham monitor, certo? Ainda continuavam sem monitor, sem teclado. A gente programava ele, controlava ele através de chaves, beleza. Mas essas chaves não era mais a chave de programar, eram chaves para comandos. Então, qual é a diferença entre uma chave para programar e uma chave para comando? É que uma chave para programar, ela tem dentro dela pré-definido uma série de chaves de programação, digamos assim. Então, ela encapsula, que a gente chama, vamos ganhar a eleição para prefeito. Então, isso é um comando. O que tem por detrás desse comando? Uma série de outros comandos. Então, era isso que acontecia com o ENIAC e o EDVAC. O ENIAC, você tinha um painel gigantesco e você tinha que ligar e desligar cada comando daquele. O que é necessário para ganhar a eleição? Você entrar em contato com os eleitores, você realizar propaganda eleitoral, ou seja, ação por ação você tinha que colocar no painel do ENIAC. Já o EDVAC não, ele tem comandos que já acionam, já ficam pré-definidos diversas outras ações dentro dele. Então,
Precisava programar? Precisava. Porém, a gente não precisava programar da mesma forma. E outra, quando a gente desligava a máquina, a gente poderia carregar as informações que a gente já colocou nele antes. Por quê? Porque nesse período, como você pode olhar aí na foto, lá no fundo, a segunda pessoa que está, inclusive, olhando aqui para o setor da foto, não sei se está para tu olhar aí na tua máquina, ele está perto de duas bobinas, dois discos, né, que parecem discos de filme antigo. Esses discos, eles contêm justamente as fitas magnéticas que aonde eram guardadas as informações que você colocava no computador. Então ele servia como dispositivo tanto de entrada quanto de saída. Então quando você ligava o computador, que ele estava assim nadinha na memória, o que você fazia? Você colocava essa fita para rodar e essa fita ia guardar, ia colocar na memória do computador funcionando, que ele precisava de energia para poder funcionar, a memória funcionando, ele vai lembrar de tudo aquilo que já foi escrito e estava guardado na fita, não sendo necessário a gente reprogramá-lo. Beleza, Mikael? Beleza, obrigado. Tudo esclarecido. Mais alguma pergunta aí, pessoal, sobre o ADVAC? Professor, eu tenho uma pergunta, só que eu não sei se é basicamente do EDVAC. O senhor falou sobre o Alan Turing. Ele foi um analista, né, de criptografia da Segunda Guerra Matemático. Mundial. Na Isso. verdade, ele foi um matemático. Aí o resto foi consequência. Sim, ele criou a máquina, no caso, né, mas que, na verdade, essa máquina ela criptografava as mensagens alemãs. O que a gente levou mesmo de hoje, que sendo que ele é considerado o pai da computação, o computador na real, né, que chama de máquina de Turing, o que a gente levou mesmo exatamente? Porque ele demonstrou, através dessa máquina... Primeiro, ele teve vários feitos, não foi somente um. O feito do filme, que foi destacado, foi o feito da questão da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, guerra para os países, ganhar uma guerra para os países, é uma das coisas mais importantes para os países, né? Durante esse período, com que se tinha pouquíssimos recursos, você vencer uma guerra era algo fundamental para um país, representava a existência ou sumiço do país, de toda uma cultura. Então era um negócio muito importante. Hoje em dia a visão sobre a guerra mudou bastante, mas ganhar uma guerra naquele período representava a coisa mais importante para o país. Então, o que ele fez? Os russos, eles conseguiam enviar mensagens de um lado para o outro na cara deles por quê? Porque eles conseguiam receptar a mensagem, mas não conseguiam descriptografar essa mensagem. E aí o Alan Turing, ele, como matemático, ele ficou responsável por tentar desmistificar, ou seja, descriptografar essas mensagens. E aí foi a primeira vez que foi utilizada uma máquina para auxiliar o homem em cálculos tão importantes e que não fossem somente cálculos simplesmente matemáticos. A gente estava falando de uma semântica que é do idioma alemão. Ou seja, as mensagens eram escritas, criptografadas, e aí se utilizou uma máquina para poder descriptografar coisa que para a gente era muito simples, mas naquela época não existia, as máquinas não faziam isso, as máquinas faziam somente cálculos matemáticos e que eram bastante simples. E aí o ser humano conseguia até desmistificar ou descriptografar a mensagem, e receberam a mensagem. O problema é que demorava, digamos, 24 horas. Então, quando chegava a próxima... chegou a mensagem, vamos descriptografar. Só vai ficar pronto daqui a 24 horas, porque dá muito trabalho. Aí eles iam lá, faziam, conseguiam... Tá aqui a mensagem. Aí o que eles iam ler a mensagem? Olha, nós vamos, em 5 minutos, realizar um bombardeio na região X. O problema é que esses 5 minutos foi há 23 horas e 55 minutos atrás. Então, era altamente ineficiente você fazer essa descriptografia das mensagens com um delay, ou seja, com um tempo de atraso tão grande. E aí ele desenvolveu justamente uma máquina por meio
dos cálculos matemáticos que ele realizava, das máquinas existentes, a Pascaline e outras máquinas existentes, ele conseguiu desenvolver uma máquina que fizesse essa mesma ação de forma muito mais rápida. Então, em poucos minutos, quando ele receptava a mensagem, ele recebia essa mensagem, em poucos minutos ele estava com ela completamente traduzida. Então, foi o primeiro grande benefício da máquina que foi trago para a humanidade. Descriptografar, ou seja, fazer uma ação que era mecânica, tão rápido, de uma forma que fosse considerada, sei lá, 100 vezes mais rápido do que o homem. E aí esse fator fez com que ele fosse responsável pela perda, né, para os russos terem perdido a guerra. Isso é um dos fatores. Logo depois disso, ele criou ele escreveu um artigo chamado Inteligência Teste de Turing, né, que fala sobre a inteligência artificial. E aí ele inicia os estudos sobre uma máquina inteligente. E aí esses estudos sobre máquinas inteligentes a gente tem até no dia de hoje, porque a gente ainda não é comum ainda ter uma máquina realmente inteligente. Tem uma série de fatores que vocês vão estudar isso quem é de computação vai estudar isso na disciplina de inteligência artificial. O pessoal de controle e automação também tem. Aqui é todo mundo de computação? Sim. Eu acho que sim, né? Eu sou. Porque tem, por exemplo, a gente mas é porque essa disciplina é de computação. Não obrigatoriamente. Por exemplo, o pessoal de controle e automação, engenharia de controle e automação, estão tendo inteligência artificial comigo. Então, o Alan Turing, ele teve esse grande feito que foi um passo para poder desenvolver máquinas mais sofisticadas. Por isso que ele é considerado um dos pais da computação. Entendi. Beleza? Mas ele tem diversos outros feitos, mas os mais importantes estão por aqui, por esses dois do qual eu te falei. Certo, obrigado. Eu só conheci ele mesmo por causa do filme. Sim, o filme serve justamente para a gente criar curiosidade e pesquisar mais sobre o assunto, procurar entender mais um pouco sobre o assunto. Então, vamos continuar. Aí, nós tivemos, na década de 60, né, entre 60 e 70, surgiram as primeiras CPUs desenvolvidas no que a gente chama de circuito integrado, né? Ou seja, toda aquela parafernália de transistores, válvulas, eles começaram a ser replicadas, o seu comportamento, naquilo que a gente chama de chip, né? Então, esse chip, que é um chip de um metal de um mineral, chamado de silício, por isso tem aquela referência, Vale do Silício. O silício foi um mineral que foi descoberto nesse período, a sua aplicação para os processadores eletrônicos, para os microprocessadores eletrônicos. Então, por que o silício ele é interessante? Porque ele é um mineral que ele não sofre com temperaturas. Ele aguenta altas temperaturas sem sofrer nenhum tipo de expansão, ou seja, aumentar ou diminuição, ou seja, condensação. A maioria dos elementos na natureza, quando você aquece ele tende a se expandir por causa das moléculas internas desse objeto. E quando você esfria essas moléculas, esse objeto ele tende a diminuir. Para a criação dos microprocessadores, era necessário você ter um tipo de elemento que fosse, primeiro, rígido, né? E esse elemento ele não sofresse com essa expansão ou com essa condensação gerada pelo aquecimento ou pela falta de calor. Por que isso? Porque internamente ele tem microcomponentes, que se esses componentes ficarem se mexendo, vai alterar o comportamento desse elemento, ou seja, desse microprocessador. Então, na década de 60 para 70,
surgiram essas CPUs com esses circuitos integrados baseado nesse chip de silício, que é nada mais nada menos que um sanduíche de silício, ou seja, duas pequenas placas, dois pequenos retângulos, que dentro dele tem as instruções, e essas instruções são justamente as instruções que foram percebidas na orientação de von Neumann, né, para a arquitetura atual dos computadores. Ou seja, dentro deles tem a parte da ULA e tem a parte da a unidade controladora, né? A unidade controladora e a ULA. Dentro dele tem essas duas partes bastante distintas. E aí o mundo viu surgir o que a gente chama de microcomputadores, né? Ou seja, por que microcomputadores? Porque os computadores eles eram gigantes, né? Mesmo o EDVAC ele ainda era um computador grande, e toda aquela parafernália que existia naqueles computadores grandes puderam ser consolidadas em poucos centímetros. A mesma coisa que aquelas máquinas grandes faziam, estavam ali organizadas em poucos centímetros, devido justamente à utilização do silício, que aguentava o calor sem ter dilatação. E aí esses processadores, com o tempo, eles ficaram cada vez mais rápidos, eles ganhavam cada vez mais espaço no mercado, e hoje eles estão em tudo que é dispositivo eletrônico, né, os microprocessadores. Na nossa geladeira, no micro-ondas, no ar-condicionado, nos carros, e assim por diante. Então, essa tecnologia ela foi evoluindo rápido demais, lógico, tendo alguns problemas em relação a alguns limites, limites em termos de temperatura, limites em termos de armazenamento, que a gente vai vendo um pouco mais na frente. Então, a gente pode dizer que a tecnologia de processadores sempre foi dividida em várias gerações. Lá na frente eu vou mostrar para vocês as gerações e toda essa divisão. Mas tudo começa, pessoal, com um processador da empresa Intel, chamado 4004 ou 4004, que é um processador que foi lançado em 1971. E ele foi criado inicialmente para realizar cálculos em calculadoras. Então, as calculadoras que antes eram manuais, vocês chegaram a ver algum exemplo de calculadora mecânica manual? Não, mas eu queria ver. Eles precisam ir mais em museus, meu povo. Nos museus tem essas câmeras que elas são bastante interessantes. Elas lembram muito a proposta da máquina de John von Neumann, né? Essas máquinas elas ajudavam a gente a realizar diversos cálculos de forma bastante rápida e, consequentemente, de forma bastante precisa. Olha aí uma calculadora Olivetti Summa Prima 20, mecânica, fabricado na década de 60, né? A gente pode observar que ela existia uma válvula aqui do lado, porque ela não era ligada na energia, mas você conseguia realizar cálculos como uma calculadora simples, atualmente, né? Você, aqui em cima no botão, você tinha os elementos de multiplicação, divisão e assim por diante, e aí você digitava um número, e esse número ele tem toda, assim como uma máquina de escrever, ele tem toda uma codificação dentro dele. E cada vez que você digitava, você tinha que baixar a manivela para poder colocar nos registradores internos dele aquele cálculo, ou seja, na memória dele, aqueles cálculos. E aí a gente digitava, baixava essa manivela, digitava, baixava essa manivela, né? Isso não é do meu tempo, né? Isso é década de 71, então faz bastante tempo. Mas eu cheguei a ver máquinas desse, porque nos escritórios eles ainda mantinham muito essa máquina, porque ela era considerada uma máquina segura. Imagina só, por exemplo, hoje tu tem que ter o computadorzinho bem aí, ou teu celular. E aí alguém surge com uma nova tecnologia dizendo, olha, isso aqui é o futuro. Dependendo da sua personalidade, você vai abraçar o futuro e vai jogar o seu computador fora. Mas tem pessoas que são mais tradicionalistas, dizem, rapaz,
isso aí não vai funcionar, vai ser mais uma novidade que o pessoal está inventando, daqui a pouco o pessoal esquece, eu vou continuar com minha máquina aqui. Aí, graças a isso, a gente consegue ter acesso a esses dispositivos antigos, olhar esses dispositivos antigos. Voltando para cá. Ninguém nunca foi no Bar do Léo, pessoal? No Vinhais? Não. Já ouviram falar? Pois bem, lá no Bar do Léo, além de ser um bar, ele é um local onde você encontra muita... É dentro de uma feira, para vocês terem uma ideia. Bar do Léo. A proposta dele na verdade, é ser... Como posso dizer? Ser uma referência em relação à música. Então, ele tem lá, em termos de música antiga, ele tem tudo quanto é tipo de CD, de CD, de LP antigo. Porém, ele começou a expandir a coleção dele de objetos, não só para LPs, né, que ele tem milhares, ele é uma referência. Ele também começou a guardar objetos do cotidiano da vida das pessoas. E aí tem milhares de coisas bastante bacanas lá. Entre eles, essa calculadora que eu estou falando para vocês e outras máquinas mais de escrever. Cadê isso? Ele é dentro do... Literalmente, ele é dentro da feira, né? Do que a gente chama de ortomercado. E aí ele tem lá um monte de instrumentos como esse e tem as máquinas também. Tentando abrir uma foto aqui para vocês. Orelhões antigos. Isso aqui é uma fita aqui do lado direito antiga. Enfim. Só pequena... É bem legal mesmo. Oi? É bem legal mesmo. Já foi lá? Ainda não, mas deu vontade de ir agora. Vai lá, tu vai... Quem gosta de cultura vai achar bastante interessante. Ele fica dentro da Feira do Vinhais. Beleza. Então, continuando, pessoal. O Intel 404, ele foi colocado dentro das calculadoras, né? E, inicialmente, ele trazia o que a gente chama de clock, máximo de 740 kHz. E poderia calcular 92 mil operações por segundo, né? Por ser considerado o primeiro processador aplicado a processador de informações que utilizava a arquitetura da CPU. Então, o que acontece? Tem um negócio novo aí, professor. Trazer um clock máximo de 470 kHz. O que é um clock? Isso a gente vai ver um pouco mais na frente com mais detalhes. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que uma instrução... O que é uma instrução? Faça a leitura do número X. Isso é uma instrução. E essa instrução ela vai ocorrer em uma faixa de tempo, certo? Então, qual é a capacidade do processador? A capacidade do processador é executar 92 mil operações por segundo. Então, essas 92 mil operações por segundo, a gente mede o que a gente chama de kHz. No caso, na verdade, de hertz. KHz é o casinho para dizer que são 1000 hertz, ou seja, 1000 ciclos. Mas mais na frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas o que vocês precisam entender agora é que os primeiros processadores, eles tinham uma capacidade de processamento de 92 mil ciclos por segundo. Parece ser muito? Sim, parece ser muito. E para a época até era. Porém,
Com isso não dava para fazer muita coisa nos atuais computadores, para os atuais computadores. Por quê? Pessoal, cada ponto que vocês olham no computador de vocês, ele requer uma quantidade de cálculos gigantesca. Cada milímetro, cada pequeno, se vocês pegarem uma gota d'água e colocarem no monitor de vocês, vocês vão ver que ele vai ampliar a imagem e vocês vão poder olhar o que a gente chama de pixel, que é um ponto da imagem. Então, essa imagem parada, ela consome uma quantidade, esse pequeno ponto, ele consome uma quantidade de informação muito grande. Quais são essas informações, professor? O endereço de x e y, o tamanho desse ponto, o endereço x e y para saber qual é a posição dele na tela, né? O tamanho desse ponto, a cor desse ponto. Então, só uma imagem consome milhões de operações por segundo para poder ser criada essa imagem na tela de vocês. Então, a grande mágica do computador, ela está justamente nessa capacidade de fazer milhões de coisas por segundo. Porque a máquina em si, ela não faz nada do que o homem não tem a capacidade de fazer. A grande diferença está na capacidade da máquina em guardar uma grande quantidade de informações e também de conseguir processar uma grande quantidade de informações. A nossa memória, os grandes campeões de memória conseguem memorizar uma quantidade grande de quais são os nomes dos países, da cidade, da população. Então, qual é a sequência dessas figuras? As pessoas conseguem guardar uma grande quantidade de informações, porém, não se aproxima da precisão e da velocidade no acesso que as máquinas têm, porque é um aspecto físico. O nosso poder de processamento, pessoal, não é somente um aspecto físico, ele é fisioquímico, ou seja, aonde as nossas informações estão guardadas, que é no nosso cérebro, por meio dos nossos neurônios, são guardadas por relações fisioquímicas, ou seja, a gente tem a informação guardada por meio de elementos químicos que fazem com que a gente esqueça ou continue lembrando daquelas informações. Pois bem, então os processadores Intel 4004, eles foram os primeiros processadores, e esses processadores eles tiveram aí como um grande marco na criação dos computadores, influenciando inclusive os computadores atuais. Por quê, professor? Primeiro processador com primeiro influencia, porque a proposta é a mesma. A grande diferença ficou na sua capacidade, na sua organização, no seu tamanho, mas a ideia é a mesma. Ali existe a arquitetura de von Neumann, que prevê dentro dele que ele vai ser utilizado com memória, que ele vai ter dentro dele a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, também chamada de ULA. Então, logo depois, na década de 60, surgiu aí o processador 8086, também da Intel. Então, esse processador 8086, ele marcou o início que a gente conhece hoje em dia como sendo a linha para computadores pessoais. O processador anterior, ele estava voltado para máquinas de calcular. Porém, esse processador 8086, ele já foi lançado e trazia a tecnologia de 8 bits. Bora ver aqui quais são os computadores. Tentar pesquisar aqui os computadores, aí para poder mostrar a imagem para vocês do Intel 8086. Olha aí como é que eram os computadores que vinha com esse processador 8086. Esses computadores, pessoal, esses computadores a gente já via nos grandes clássicos dos filmes, né?
mais antigos, a gente já olha diversos computadores com essa característica, que se a gente parar bem para pensar, se assemelha muito aos computadores atuais, né? Esses computadores, eles foram desenvolvidos, a sua maioria, pela IBM. Já nesse período a IBM já tinha entendido que as máquinas iam ser levadas também para dentro das casas das pessoas, elas não ficavam limitadas a somente aos computadores de utilização para as empresas, e a gente passa aí a ter os computadores comercializados para o recente personal computer, né? Que antes era utilizado... Professor, pode falar. Esse processador Intel 8084 ele foi lançado em 1970 e o Intel 404 foi lançado em 1971, é isso? Esse aqui, o Intel 404, ele foi em 71 e esse aqui na década de 70. A grande diferença é que eles... por que ele primeiro colocou o 404? Porque ele foi utilizado com um objetivo simples, para ir para a calculadora. Então, como a calculadora, a ideia de calculadora, ela precede ao computador, então, quem criou o processador para computador foi um mais completo, que é o 86. E como a gente está em uma linha evolucionista, ou seja, na ideia de evolução para poder chegar no computador, foi primeiro falado da calculadora, apesar de ter vindo um ano depois, para depois falar do processador que vai ser colocado no computador. Porque se eu primeiro começasse a falar do 8086, que já está no computador, para que eu vou falar depois do processador da calculadora, entendeu? Ou seja, houve um processador para a calculadora e houve um processador que foi utilizado para o computador, certo? Porque a gente está falando, na verdade, da evolução dos processadores, não obrigatoriamente dos computadores. A gente está falando do processamento, a evolução dos processadores. E o mais simples, apesar de ter vindo depois, foi o 4004. E depois o mais complexo, apesar de ter vindo antes, aí que já é colocado nos computadores, que surgiu em 70, foi 8086. Beleza? Então, quando a gente está falando de computadores, a gente está falando sobre processamento. Esse processamento, propriamente dito, ele já trazia uma possibilidade de realizar o processamento de 8 bits, ou seja, a quantidade de informação que era processada por vez eram de 8 bits. Então, existe um limite, não pode entrar todo mundo no processador para poder ser processado, não. A quantidade de informações que entravam era em lotes de 8 bits. Beleza? Isso é importantíssimo, porque ele é que vai definir, inclusive, a velocidade dos computadores. Então, os computadores, eles têm a capacidade de... os processadores têm a capacidade desses 8086 de processar em 8 bits. Hoje, então, já temos computadores, há um certo tempo, que processa informações em uma quantidade muito mais elevada que 8 bits, chegando a 64 bits. A maioria dos computadores hoje trabalham em 64 bits, a maioria dos processadores, enquanto nesse período, da década de 70, 8 bits. A gente pode até parar, poxa, evoluiu pouquíssimo. Por que evoluiu pouco? Nós podemos, não adianta a gente aumentar a quantidade de informações que entra no processador para ser processados, se todo o restante da estrutura também não trabalha com essa mesma capacidade. Então, por que a gente ainda tem só 64 bits em relação a isso? Porque o crescimento em relação à quantidade de informações, ele é exponencial. Ele não vai aumentando, dobrou, não. A cada uma, ele é multiplicado. A cada crescimento de 8 para 16, para 32, para 64, a quantidade de informações que é processadas de uma vez só é muito grande. A gente vai ver esses números um pouco mais na frente. Vamos nos até a entender essa evolução dos processadores nesse momento. Então, os processadores atuais,
já em 1970, no caso, com o lançamento desse 8088, ele possui o que a gente chama de um barramento de 8 bits, né, que o anterior também tinha. E com registradores de 16 bits. Esse chip foi utilizado no IBM PC original. Pode-se dizer que essa foi a primeira geração de microcomputadores PCs. Beleza. E aí, isso nos passa a precisar entender o que a gente chama de hertz, que foi o que eu expliquei para vocês mais cedo. O que é hertz, pessoal? Hertz é uma unidade de medida, certo? O que essa unidade de medida ela calcula? O que ela controla? Assim como o metro calcula a distância, o hertz ele vai controlar o que a gente chama de frequência. Essa frequência ela é expressada por termos de ciclos por segundo. Por exemplo, aqui na imagem vocês estão vendo que nós temos 1 segundo, certo? Então, 1 segundo. Em 1 segundo, se temos um processador que ele é capaz de processar 2 ciclos, né? Ou seja, o que é um ciclo? Um ciclo é uma descida e uma subida. Isso é um ciclo, como se fosse um círculo. Se a gente tem um processador que é capaz de processar 1 Hz só, o que ele vai fazer? 1 Hz, ele é um ciclo, que é de subida e de descida. Então, em 1 segundo, a gente diz que esse processador ele tem capacidade de 1 Hz. Se esse processador, nesse mesmo segundo, tem capacidade de processar 2 ciclos, ou seja, 1 ciclo, 2 ciclos, em 1 segundo, a gente diz que ele é 2 Hz. E assim por diante. 3 ciclos. Em um mesmo segundo, a gente diz que ele tem 3 Hz. Certo? Então, essa unidade de medida é justamente a capacidade que o processador tem em realizar tarefas. Então, 1 Hz ou um ciclo de uma determinada tarefa, ela vai servir para nós calcularmos a capacidade que o processador tem em executar ações. Ou seja, quanto mais ciclos ele consegue realizar por segundo, mais rápido o computador vai ser. Inicialmente, a gente trabalhava em hertz, depois kilohertz, depois megahertz. E atualmente a gente trabalha com gigahertz, que isso nada mais, nada menos são que as grandezas da unidade de medida. Essas grandezas a gente viu lá na aula, se não me engano, 1.1. Mas a gente está falando sobre bits, né? Mas a letra é a mesma. Lembrando que o K significa kilohertz, assim como o KB significa kilobyte. E o KH significa kilohertz, que significa o quê? 1000. 1000 o quê? 1000 hertz. Então, ao invés de falar 1000 hertz, a gente fala 1 kHz. Então, 1000 hertz é igual a 1 kHz. Então, essas unidades, essas grandezas, é só para a gente poder não estar falando números muito grandes, porque a quantidade de hertz ela foi completamente aumentada devido à capacidade que os processadores têm. E aí, um pouco mais na frente, a gente vai levar em consideração, a gente vai dar uma olhada e ver como é que estão esses processadores em relação à sua capacidade atual em hertz. Pessoal, todo mundo entendeu o que é hertz? Sim, sim. Sim, E tentem explicar para si mesmos assim, rapaz, o que é hertz? Se você fosse explicar para a sua orelha esquerda e explicar para a orelha direita explicando para a orelha esquerda, como é que vocês iam explicar isso? Pensem aí se vocês conseguem explicar para si mesmo, que às vezes a gente entende, mas não consegue explicar. Aí se não consegue explicar, na hora que for perguntar na prova, não sabe responder. Eu entendi mais ou menos que Hertz ela é uma unidade de medida e
e que sua função é justamente para realizar a tarefa. Quanto mais hertz, mais rápido o computador é. É mais ou menos isso? Isso, tá muito bom. Exatamente. Então, tudo que tem uma certa frequência e os processadores eles trabalham por ciclos, por sequências, a gente pode utilizar os hertz, certo? Para a gente é importante também entender a questão das grandezas, kilohertz, megahertz e gigahertz. Se vocês pararem bem para pensar, é a mesma da capacidade de velocidade da essas letras, o K, o M, o G e logo depois o T e o P, são unidades que vai aumentando e diminuindo os mil das coisas. Metro, né? Depois do metro, qual é a próxima grandeza? Quilômetro. Depois do metro, quilômetro, né? E o quilômetro é representado pelo quê? Pelo K. Olha que coincidência. Não é coincidência, pessoal. É porque são medidas de grandezas universais. Então, nós temos o hertz. Depois do hertz, a gente tem o quê? O kHz, ou kilohertz. Assim como o quilômetro. Assim como o kilobit, ou o kbit. Certo? E aí nós temos o bit. Depois nós temos o mega, né? O megahertz, que são, na verdade, 1000 o quê? 1000 kHz, né? Que é a grandeza anterior. Então, essa organização das grandezas, quilo, mega e giga, elas nos servem única e exclusivamente para poder ir cortando os zeros, que vão ficando muito grandes de acordo com a quantidade de ciclos que são calculados por essa máquina do qual a gente está estudando. Alguma dúvida aqui sobre o kilohertz e a questão dos bits, pessoal? Não, pode continuar, professor. Tranquilo, né? Tá tranquilo. Então, os processadores de 32 bits. Então, o que são os processadores de 32 bits? A geração seguinte dos processadores, ele dobrou a capacidade. Nós tínhamos esses processadores, os processadores da década de 70, que foi 80 e 88, eles passaram de 8 bits, né, com registradores para 16 bits. E logo depois começaram a ser criados processadores de 32 bits. Beleza. Esses processadores de 32 bits, né, que teve a dobra da quantidade, sempre dobrando. Por que sempre dobrando, pessoal? Porque as informações elas são organizadas por zeros e uns. A organização computacional ela é binária, ou é verdadeiro ou é falso. Então não faz sentido ter números quebrados quando as possibilidades são duas. Então sempre essas informações elas vão realizando dobras. Beleza. Então, a geração seguinte de processadores dobrou a capacidade de processamento, ou seja, computadores dessa geração funcionavam com 32 bits. Essa arquitetura foi utilizada por um número muito grande de modelos de microcomputadores, sendo chamada de x86, o nome dessa arquitetura, né? De 32 bits, porque foram sempre uma evolução do processador 8086, ou seja, aquele lá que originou, que antecedeu esse processador de 32 bits. E deram vida a processadores conhecidos como 286, 386, 486. Logo depois disso, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium Celeron e outros, né? Também até os processadores atuais dessa evolução. Então, a gente tem aí a primeira geração de processadores, que surgiu com 80 e 88, depois uma segunda geração de processadores, que ainda ficou na base do 80-286, que aí já são os processadores que ainda são os processadores da Intel, né, e AMD.
A terceira geração são esses que a gente falou agora, de 386, 486, e a quinta geração já vem os Pentiums, que a gente falou agora, o Pentium 1, 2, 3, 4, 5. Logo depois disso, teve a sétima geração, que é o Athlon, e a oitava geração, que é que o autor falou, em 2003, que foram o Athlon já com 64 bits, né, já em 2003. Essa geração, a gente não precisa estudar muito a fundo ela, ou entender muitos detalhes, porque o processador ele continuou sendo o mesmo. A única coisa que mudou foi a capacidade dela de processamento. Então, o que o processador faz? Processa informação. E o que ele pode melhorar? A sua capacidade de processamento. E aí passou-se por uma série de gerações. Por isso que lá na década de 70, ele já dizia, isso daqui é o futuro. Até hoje, os processadores trabalham dentro dessa mesma expectativa. Então, por que isso acontece? Porque o processador em si pouco mudou. O que melhorou muito foi o objetivo dele é como o carro atual, pessoal. Se a gente parar bem para pensar, o que o carro atual faz? A mesma coisa que o carro lá, quando ele foi criado por Henry Ford, fazia antes, que é transportar pessoas. Agora, lógico, a capacidade dele de processamento, a economia dele, assim como a economia dos processadores, a forma como as coisas se organizam dentro do carro, dentro do processador, estão totalmente diferentes. Mas o objetivo dele é o mesmo. No final das contas, ele está processando informação do mesmo jeito. Assim como os primeiros carros faziam, transportavam pessoas de um lado para o outro do mesmo jeito. Agora, lógico, conforto, economia. O fator economia, sim. O processador ele tem muito consumo de energia. Então, esse consumo de energia ele é uma medida de desempenho. Ou seja, se você tem um processador que consome muita energia, e tem um processador que faz a mesma coisa consumindo menos energia, não tem por que você utilizar aquele que usa mais energia. É como utilizar um carro que os dois carros fazem exatamente a mesma coisa, mas só que um consome mais gasolina. Tem sentido? Nenhum sentido, né? Certo. E onde é que fica a questão da memória? Porque a gente viu lá na arquitetura de von Neumann que existe toda uma organização de elementos dentro dessa arquitetura de von Neumann que inclui as memórias. Beleza, então no final da década de 90, no começo dos anos 2000, com esses processadores de 32 bits, eles tinham a capacidade de endereçamento de no máximo 4 GB de memória RAM. Então, essa capacidade é determinada pelo número de bits do processador e quantos endereços podem ser conseguidos com esses bits. No caso de 32 bits, a gente consegue um pouco mais de 4 bilhões de endereços, representados por 4 GB. Então, 4 bilhões de endereços, eles têm essa nomenclatura, né, esses 4 bilhões de endereços, que são 4 bilhões de bits, eles são convertidos na grandeza e a gente chama isso de 4 gigabytes. Né? Lembrando aí a questão dessa conversão de grandezas. Né? Ou seja, se a gente fosse representar um número de 4 bilhões e colocar todos os zeros, ia ocupar um negócio muito grande. Então a gente coloca só 4 GB, que torna-se muito mais eficiente e econômico a organização dessa grandeza. Então, estavam surgindo novas tecnologias, né, elas sendo lançadas cada vez mais, melhorando justamente a capacidade e o poder de processamento, que vai levando essa capacidade dos processadores a uma evolução natural. E aí a gente chega aos computadores com arquitetura de 64 bits. E aí os computadores com arquitetura de 64 bits, eles têm nada mais, nada menos, eles podem gerenciar de uma vez só uma quantidade de 16 petabytes de endereços de memória possíveis. O que diacho é isso que o senhor está falando, professor? É o seguinte, quando a gente tinha os computadores com os processadores de 32 bits, você tem a memória auxiliar,
que é a memória principal, que a gente chama de memória RAM. Então, esse processador, ele, quando processa uma informação, que ele precisa processar outra informação, ele já, o espaço dele aqui interno, que são 32 bits, já está ocupado. Então, imagina que você está em uma sala e que só entre 10 pessoas de uma vez. Aí você coloca essas 10 pessoas para dentro, né? Vamos colocar essas 10 pessoas para dentro, aí você conversa com essas pessoas, processa, altera, faz tudo que tem que fazer com aquelas pessoas. Mas você ainda vai precisar dessas pessoas para um outro momento para poder... Por quê? Porque você não tem capacidade de colocar todo mundo na sala. Então, o que você faz? Você precisa de um outro local, e aí a gente chama de memória. E essa memória RAM é justamente esse outro local onde a gente vai guardar essas pessoas, ou seja, essas informações que a gente acabou de trabalhar, essas 10, para poder colocar outras 10 para dentro e também começar a trabalhar com elas. Então, o processador, ele tem uma entrada, um canal de comunicação com a memória que só permite 10 pessoas por vez entrarem na sala. A memória, então, por sua vez, também vai refletir essa capacidade de guardar a quantidade de pessoas em que o processador, ou quantidade de informações que o processador pode gerenciar por vez. Então, o processador, o tamanho da capacidade do processador, ele tem um limite. E esse limite, ele é para 32 bits, 4 GB, e para os processadores de 64 bits, 16 petabytes. Professor, mas o que é 16 petabytes? 16 petabytes, pessoal, nós temos o byte, kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte e o petabyte. Então, 6 grandezas acima do bit, certo? E isso é uma quantidade muito, muito, muito grande de informações. Porém, as nossas aplicações, para as nossas aplicações atuais, isso não é muita coisa. Porque, dependendo do tipo de aplicação que você vá utilizar, você precisa de uma capacidade de processamento muito maior. Por isso aqui, a maioria dos jogos que a gente utiliza, que tem recursos gráficos mais potentes, ou seja, que representam a natureza, a água, o fogo, que são imagens que precisam de uma alta taxa de atualização, a gente precisa de uma grande quantidade de informações sendo processadas por segundo. E aí, um computador de 64, com a arquitetura de 64 bits, ele é muito mais interessante do que o de 32 bits, porque ele consegue processar a informação e mostrar a informação para o usuário de forma muito mais rápida. E a quantidade de processamento que ele vai guardar nas memórias possíveis também é uma quantidade muito maior. Pessoal, entenderam a importância e o que são esses processadores de 32 bits, de 64 bits e a relação deles com a memória, pessoal? Se não entenderam, falem agora que eu posso explicar. Entendi. Beleza, não. E aí, Ayrton, entendeu direitinho? Entendi. Beleza. Então, o que a AMD e a Intel têm a ver com toda essa questão, né? A gente sempre ouve falar muito da Intel. Recentemente, realmente, a Intel ela dominou praticamente o mercado. Mas nem sempre foi assim, né? A empresa AMD, ela foi a pioneira e lançou o processador de 64 bits. Ou seja,
ela é que tinha o conhecimento da possibilidade de criar processadores mais rápidos. E ela acabou conseguindo, nesse período, quando os processadores 64 bits foram lançados, essa arquitetura, a Intel não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre como criar esse processador de 64. Ela se limitou aos processadores de 32 bits. Então, o que foi feito? Foi feita uma concessão. A Intel e a AMD criaram concessões do tipo, a AMD me diz como é que faz o de 32 bits, que eu te digo como é que faz, me diz como é que faz o de 64 bits, que eu te digo como é que faz o de 32. E aí essa tecnologia, eles dividiram conhecimento e ambos puderam criar processadores tanto de 64 quanto 32 bits. Ou seja, para mercados completamente diferentes. Você quer um computador mais robusto, você tem uma arquitetura de 64 bits. Você quer um computador mais simples, você tem um processador de 32 bits. Então, ambas as empresas que são concorrentes, elas criaram essa concessão a partir dessa proposta. Dessa forma, a Intel tinha os dois tipos de processadores e a AMD também tinha os dois tipos de processadores. Mas a Intel acabou se sobressaindo sobre essas marcas, sobre a criação de processadores no mundo de forma geral, né? Mas quem era líder de computadores nessa época do processamento era o Athlon 64, justamente da AMD. E o problema é que a AMD, pessoal, ela não era uma empresa muito grande. Ela criou uma arquitetura, ela estava ali com um ovo de ouro, mas ela não tinha muito o que fazer porque ela não conseguia atender a demanda do mercado. Todo mundo estava querendo os processadores 64 bits e ela não conseguia fazer, porque ela não tinha estrutura. Quem tinha estrutura para isso? A Intel. Então eles criaram essa concessão. Eles não se fundiram, não, foi só uma parceria para dividir conhecimento entre eles. Outro fator importante na vida dos processadores, na história dos processadores, foi a criação dos processadores multicore, né? Aí surge justamente essa necessidade constante de aumentar a velocidade dos processadores. O problema é que existe uma série de limitações técnicas para isso. Quanto mais informação você processa em um processador, mais ele gera calor. Então, para você gerar mais calor, você tinha que resfriar o computador também de forma mais eficiente. E isso consumia mais energia. Fazendo com que os processadores eles não pudessem aumentar a sua capacidade de processamento devido a toda essa problemática. Então, por essas questões de limites técnicos, a solução encontrada para poder superar essa limitação técnica foi colocar dentro de um único chip mais do que um núcleo, ou seja, como se tivesse mais de um processador dentro dessa mesma estrutura, ou seja, literalmente mais de um processador dentro de um mesmo processador. Essa tecnologia é chamada de multicore, certo? Ela possibilita justamente o aumento dessa capacidade de processamento sem a necessidade de aumentar as velocidades de cada núcleo. Então, um núcleo ele está ali conseguindo processar milhões de informações de uma vez. Então, a gente consegue colocar dois núcleos dentro do mesmo processador, ampliando assim a capacidade final de processamento. Mas cada processador, cada núcleo desse processador, ele tem a mesma capacidade. Então, os multicores, eles veio como uma solução. Primeiro, solução para quê? Para poder dinamizar o processador, aproveitar melhor o espaço que tem dentro do processador, considerando que quando a gente aumenta muito a capacidade de um núcleo do processador, ele aquece muito. É como se você, pronto, uma
vamos pensar em uma locomotiva, né? A locomotiva ali da Vale, para transportar minério. Como é que é feito? Nós temos para transportar aquela quantidade gigantesca de vagões as máquinas, né? Ou seja, os vagões que são onde tem um motor. Beleza. Para a gente aumentar a capacidade de um trem daquele, de uma máquina daquela, ele começou a evoluir ao ponto de chegar a dizer, ó, esse aqui é o limite da temperatura suportada pelo ferro que segura o motor, por exemplo. Se a gente aumentar mais a força dessa máquina, ela vai criar muito calor e o ferro vai derreter. Então, o que a gente faz? A gente coloca mais de uma máquina junta. E aí a gente olha os trens da Vale. De um lado, o que a gente... Deixa eu verificar se consigo abrir aqui para vocês. A gente olha na ponta, na cabeceira dos trens da Vale, às vezes 2, 3, 4 máquinas puxando a mesma sequência de vagões. Por quê? Porque essa é uma forma de somar as forças das máquinas para poder carregar uma quantidade muito maior de vagões. Todas as imagens que eu estou achando aqui parece um ou outro, mas está muito longe. Não achei aqui nenhuma imagem. Pois bem, então, quando você colocou 4 máquinas juntas, 2, 3 máquinas de puxar vagões juntas, você dobrou a capacidade de força desse trem, sendo que você não precisou aumentar, você não precisou ultrapassar o limite da temperatura suportada pelo ferro. O limite da temperatura suportada pelo ferro. Ou seja, você criou uma estratégia que essa estratégia, no final das contas, aumentou a capacidade do trem de transportar mais de uma... achei aqui uma imagem. Se um vagão ele tinha, né, uma máquina de força, vamos chamar assim um trem, uma máquina de força tem a capacidade para transportar 50 vagões, por exemplo, quando a gente coloca 2 máquinas de força, a gente vai acabar dobrando essa capacidade. Ó, aqui a gente tem duas máquinas de força, uma atrás da outra, juntas, que vão trabalhar juntas, e dessa forma a gente consegue aumentar a possibilidade de... Conseguem ver aí na imagem as 2 máquinas de força? Sim, sim. Pois é, então dessa forma é que os processadores multicore ele funciona. Então, o processador ele chegou num limite de temperatura e de processamento. Se a gente for aumentar mais a capacidade desse core, desse núcleo do processador, de processar informações, digamos que as coisas vão estar mais problema, porque vai gerar mais temperatura, mais calor, vai consumir mais energia e vai trazer uma série de problemas. Então, o que a gente faz? A gente coloca vários juntos. Pois pronto. Então, assim nasce os processadores multicore. E aí, eles funcionam por meio de pares. Né? Começou com o multicore, o dual core, né, que é um processador com 2 núcleos.
mas depois isso tudo foi aumentando, né? O Core i3, Core i5, Core i7, o Core i9 e processadores de arquitetura de diversos núcleos, de acordo com o modelo, né? Isso mais precisamente em 2006. Aí por isso que a Intel, logo depois da criação da arquitetura de 64 bits, ela começou a dominar o mercado devido justamente a essa tecnologia que ela desenvolveu de conseguir colocar mais de um núcleo em um processador. Então, vocês perceberam a funcionalidade e por que um multicore ele é mais interessante, por que surgiu esse multicore, pessoal? Por que surgiu o multicore? Vocês conseguem explicar para si mesmo qual o objetivo, qual a vantagem? Sim, professor. Porque, tipo, depois de toda essa evolução, a humanidade em si precisou processar mais informações e mais conteúdos mais rápido ainda. Então, com a evolução dos bits e da evolução do núcleo de cada processador, aumentou essa velocidade. Contanto que a gente, hoje em dia, a gente tem várias aplicações, a gente pode abrir várias abas, várias aplicações aqui no notebook e mesmo assim o processador ainda vai corresponder, porque ele tem velocidade suficiente para suportar tudo isso. Isso, exatamente. Qual é o teu nome? Não, Henrique. Ah, beleza, não. Tranquilo. É muito importante vocês realmente, quando forem fazer o login, colocar o nome de vocês, porque eu faço prints dessas telas para a gente poder saber quem que estava na aula, certo? Então, não, é exatamente isso. Ou seja, nós temos aí uma série de justificativas para demonstrar a eficiência dos processadores multicore. Todo mundo sabe, então, o que é multicore agora e por que eles surgiram. Beleza, estou muito orgulhoso de vocês por hoje, mas ainda tem mais coisas. Calma, que vai já acabar. Então, nós temos aí o outro elemento da arquitetura de von Neumann, nós temos a questão das memórias, né? A gente viu lá no começo do desenho de von Neumann que nós tínhamos a parte do processador, nós tínhamos também a memória, entrada e saída. Beleza, falando um pouco mais sobre a memória, que memória é essa? É o que a gente chama de memória RAM, ou Random Access Memory, que ela possibilita justamente os processadores de endereçar dados divididos em regiões distintas, usadas pelo sistema operacional da máquina. Ou seja, quando a gente liga o Word para trabalhar, por exemplo, esse Word ele não fica dentro do processador. Fica dentro do processador somente o que o computador precisa para poder dar uma resposta naquele momento. Então, a gente precisa mostrar a tela do Word. O que o processador faz? O processador vai lá na memória RAM. Tu tem o Word aí, que tem as informações sobre como montar a tela do Word. Se for a primeira vez que você está ligando o Word no dia, você não vai ter. Então, rapaz, não está comigo não, está lá com o HD, porque o HD é que é responsável por guardar as informações quando não tem energia. Então, aí demora mais um pouquinho. Então, o processador manda buscar as informações lá no HD, e aí essas informações o processador utiliza. Como é que é a tela? Aí ele lê as instruções de como é a tela, coloca os botões e gera o resultado na nossa tela. Jogou o resultado. Leu tudo que tinha para ler, jogou o resultado. E aí o que ele faz? Ele devolve para o HD? Não. Ele vai jogar na memória RAM. Então, aquelas instruções que ele acabou de utilizar, que provavelmente ele vai utilizar novamente nos próximos minutos ou nas próximas horas, ele joga na memória RAM e diz: memória RAM, segura aí. Eu quero essas coisas aqui do meu lado, porque provavelmente esse usuário ainda vai utilizar isso agora. Beleza, isso a gente diz que o aplicativo está aberto. Então, por que ele está aberto? Porque na hora que a gente clicar em uma informação, por exemplo, quando a gente clicar em salvar, ele não vai precisar ir lá no HD pegar as instruções. Essas instruções já estão na memória RAM. Então, a memória RAM ela tem um acesso muito mais rápido, porque ela é uma memória que é organizada por meio da energia. Então,
fisicamente ela está mais perto do processador, ela tem uma tecnologia de acesso muito mais rápido. Isso faz com que o processador consiga, na hora que você clicar em salvar, segundos depois ele já ter conseguido salvar aquelas informações. Ou se você clica no recurso de abrir um arquivo, ele não sabe o que é o abrir, ele vai ter que ir procurar as instruções. É assim que faz a instrução abrir? Então tá, eu vou executar, eu como processador, e o resultado eu mando para onde? Para a tela do computador do usuário. Esse mecanismo da memória, ele nos ajuda a fazer com que o processador tenha informações mais rapidamente. Porque as informações, quando o computador se desliga, ficam todas lá no HD. O problema é que o HD é um dispositivo mecânico, né? Existe um disco com uma agulha que vai ler, procurar. E a memória randômica, ou a memória RAM, ela não, é uma memória de acesso direcionado. O processador, ele mandou as informações para a memória, então ele sabe aonde está. O processador, ele tem um indexador, ele tem um índice onde está todas as informações na memória RAM. Dessa forma, quando ele precisa de uma informação, ele consegue acessá-la rapidamente. Então, a memória RAM, que é o segundo elemento que a gente está estudando sobre essa arquitetura de von Neumann, que são as arquiteturas atuais dos computadores, eles possibilitam justamente o processador endereçar esses dados, dividindo essa memória justamente por regiões. Que regiões são essas, professor? São em regiões do tipo arquivo, informações sobre o programa que está sendo utilizado. Aí programa A, programa B, programa C, programa D. Informações sobre os dados que estão sendo processados. Um texto, né? Um texto. Pois é, você está digitando o texto, aquele texto ele está só aparecendo na tela. Ele não está acontecendo nada com ele, mas ele é uma informação que você está utilizando atualmente. Tanto é que algumas vezes, quando o computador se desliga, se você não salvou ou se o computador não está programado para salvar automaticamente, você perde aquilo que você digitou. Por quê? Porque aquilo estava na memória RAM, ainda não tinha sido guardado lá no HD. Certo, meu povo? Deixa eu ver mais se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é isso em termos de memória. Um pouco mais na frente a gente vai ver os tipos de memória, a evolução de memória. Eu só coloquei aí rapidamente para vocês alguns pentes de memórias. O pente de memória é o DIN 184, o DIN 168, o DIN 72, o SIM30, o SIPP, que são tecnologias, as de cima são tecnologias mais recentes. Só numa questão de a gente entender melhor como funcionam esses elementos. Então, e o outro o outro componente da arquitetura de von Neumann é aquilo que a gente já viu, que a gente já conhece um pouco, são dispositivos de entrada e saída. O que é o dispositivo de entrada e saída para os computadores? É justamente da onde os computadores, o processador propriamente dito, ele consegue capturar a informação e consegue demonstrar o resultado do processamento. Então, as funções foram previstas na arquitetura de computadores de von Neumann, que os equipamentos, os componentes que fazem parte da entrada e saída, eles funcionam como um conjunto com os processadores. Ou seja, a informação ela entra, ela é capturada no computador e precisa ser feita alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Ser processado. Aí depois que ela é processada, ela pode ser ou armazenado ou mostrada para o usuário, dependendo da situação. Então, os equipamentos criados para funcionar com tecnologia 64 bits, muito provavelmente não funcionarão em computadores dotados de processadores de 32 bits, devido justamente ao que a gente chama de barramento. Então, você tem um equipamento que funciona para uma quantidade de bits, não funciona para outra. É como se você quisesse passar uma bicicleta, né? Como se você quisesse passar um carro comum numa ciclovia. Não dá para passar. Aquilo ali não foi feito para interagir com aquilo, devido à capacidade.
né, as tecnologias de 64 bits muito provavelmente não funcionam. Ou seja, 64 bits é muito mais parrudo. A quantidade de informações por segundo que são enviadas para o processador, o dispositivo, o monitor que funciona com 64 bits, a quantidade de informações, um teclado, uma máquina de captação de informações, a quantidade de informação que ele vai mandar para o processador é muito grande só de uma vez. Se a tua arquitetura for 32, não vai dar certo. É como colocar um carro em uma ciclovia. Não vai dar certo, vai dar problema. E isso acontece por quê? Devido ao que a gente chama de barramento. Então, barramento é o nosso penúltimo item a ser estudado hoje. Os barramentos, eles são o quê? As vias onde passam dados e permite a transmissão entre os elementos dessa arquitetura de von Neumann, certo? E que elementos são esses? São a CPU, como a gente pode olhar aqui não sei se está muito pequeno para vocês. A gente está aqui. Aqui a gente tem a CPU, certo? Essa CPU, ela tem a comunicação com a memória e tem a comunicação com os dispositivos de entrada e saída. Então, onde é que está o barramento? O barramento são esses filetes azuis. Vocês estão olhando que esses filetes, eles têm várias linhas. Pronto. Essas linhas são os canais de envio de informação. São como se fossem fios mesmo. Esses fios interligam esses elementos e eles têm a capacidade de passar 32 ou 64 bits de informações somente de uma vez só. Né? Então, de uma vez só eu posso mandar até, não é só toda vez tem que ser 32 bits, não, até 32 bits, quando a arquitetura for 32. E o outro tem capacidade de funcionar, de enviar até 64 bits, quando essa for a arquitetura. Então, a quantidade de barramentos, ela aumenta de acordo com a geração do computador. Já equipamentos idealizados para computadores de 32 bits podem funcionar em máquinas de 64 bits. Por quê? Porque você pode colocar uma bicicleta em uma rua que é feita para carro. Você pode. Uma bicicleta sendo colocada em uma rua feita para carro. Você não pode colocar um carro em uma ciclovia, por causa do tamanho. Não vai dar certo. O espaço não dá. Certo? Então, a gente pode utilizar computadores, dispositivos que foram idealizados para computadores de 32 bits, a gente pode colocar para funcionar em máquinas de 64 bits. De tal forma, de uma forma total ou parcial, dependendo da aplicação do drive, do sistema operacional, se isso dá realmente para poder fazer ou não. Entenderam o que é um barramento, pessoal? Tudo certo? Sim, sim. Beleza, Emílio. Entendi. Beleza. Então, esses barramentos são muito importantes. Não adianta a gente ter um super processador se a memória não corresponde à mesma tecnologia, se os dispositivos de entrada não correspondem à mesma tecnologia, ou seja, tu comprou um super computador, né? Mas aí, se tu utilizar um monitor de 32 bits, um teclado de 32 bits, uma impressora de 32 bits, né, sendo que o teu computador é de 64 bits, vai funcionar, porque os drives vão permitir isso. Mas tu não vai conseguir extrair a capacidade máxima que um processador de 64 bits pode te proporcionar. Por último, nós temos aí a questão da interconexão, né? Então, a interconexão que a gente fala é justamente a possibilidade de ligar os computadores por meio de transmissão de informação. Então, na década de 90, surgiu a internet como a gente conhece hoje, porque ela é um pouco mais antiga, né? A tecnologia é mais antiga, mas a aplicação comercial veio a partir da década de 90, dessa rede mundial, e ela marcou o início justamente da possibilidade das máquinas terem acesso umas às outras, as suas informações poderem ser trocadas, eles tiverem a possibilidade de transmitir informação. Isso foi realmente um ganho muito interessante, porque antes as máquinas contavam somente com a possibilidade de
obter informação de outra máquina se fosse levado fisicamente a informação. Por exemplo, para você ter um arquivo que um amigo seu fez no computador dele, você tinha que levar por meio de um pendrive, por meio de um disquete, por meio de uma fita. E aí essa informação chegava do outro lado, mas ela tinha que ir fisicamente. A interconexão, por meio da ligação entre os computadores, trouxe novos conceitos para os microcomputadores, né, que passaram a se conectar em um primeiro momento através de cabo físicos, né, e depois, posteriormente, a gente começou com o surgimento das tecnologias sem fios, como Wi-Fi, transmissão via de rádio, essa possibilidade ela se ampliou. Então, não precisava mais ter fisicamente os equipamentos ligados, né? E isso, pessoal, não surgiu somente da tecnologia da computação. O estudo da computação desenvolveu tudo isso. Não. Para ser mais preciso, a internet ela surgiu com uma convergência, ou seja, a junção entre a tecnologia de telefonia, que nada a ver tinha com computação, e a computação. A computação estava sendo estudada por um grupo X de pesquisadores, e a telecomunicação estava sendo estudada por outro grupo X de pesquisadores, de cientistas. E aí alguém teve a ideia de juntar essas duas tecnologias. Aí sim surgiu a internet do jeito que a gente conhece hoje. Coloquei um pequeno gráfico para vocês aí demonstrando essa origem, né? Então a criação dos computadores na década de 60. Na década de 60 e 70, esses computadores eles puderam se comunicar entre si por meio de uma rede física, né? Ou seja, por meio de cabos dentro da própria empresa. Porém, foi só no período na década de 80, um fator importante na intercomunicação foi a criação das mensagens eletrônicas, mas essas mensagens eletrônicas elas ocorriam como? Somente dentro da própria empresa, ou seja, em uma rede fechada, por meio de cabos, onde os cabos eram interligados. E isso surgiu na década de 80, os e-mails. Beleza. Aí na década de 90 surgiu a internet como a gente conhece hoje em dia, e a partir dos anos 2000 o Google começou a criar uma série de serviços, ou seja, começou a tirar dos nossos computadores a instalação de aplicativos e começou a jogar para a internet, também fazendo com que a interconexão, ou seja, a internet fosse muito mais importante. Tanto é que hoje, se a internet cai, tu praticamente não consegue fazer nada nas empresas. Por quê? Por causa da mudança de plataforma local para a nuvem, né? Então, os computadores eles passaram a enviar e receber dados através das conexões, aproveitando maior capacidade dos processadores de administrar as informações. Ou seja, boa parte dos processamentos não ocorrem na máquina, ele ocorre na nuvem, né? E isso aumenta a velocidade, a possibilidade de deixar o nosso processador para poder realizar ações mais importantes para a nossa máquina. Então, as novas máquinas surgiram, que são as máquinas do tipo servidor, os servidores de rede, né? Então, são computadores que administram o funcionamento de uma rede. Esses computadores eles tiveram a substituição dos antigos mainframes nos antigos setores chamados data centers, ou centrais de processamento baseados em tecnologia. Então, esses servidores que substituíram os data centers, eles são os dispositivos que atualmente disponibilizam serviços e informações para a gente na internet. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente com mais detalhes. Então já ultrapassamos aí 2 horas de muita conversa e eu deixo para vocês, relembro para vocês que é muito importante vocês fazerem o pós-aula no terceiro encontro e realizar também a pré-aula, porque pós-aula, vou arrumar depois. É bom que vocês fazerem, é importante que vocês façam a pós-aula desse terceiro encontro e a pré-aula do quarto encontro, que é o nosso próximo encontro. Leiam a sessão, deixa eu ver se é 1.4 ou se é 1.3, acho que é 1.4.
Vocês vão ler na próxima sessão, a sessão 1.4 do livro, e eu vou passar um exercício para vocês ao longo da semana. Vocês vão estar aí, eu vou fazer a descrição do exercício, esse exercício vai valer ponto, e vai funcionar provavelmente da mesma forma como a gente já estava trabalhando antes, enviado por e-mail, tá bom? Naqueles mesmos moldes. E professor? Pode falar, Manuel. O senhor vai passar os slides para a gente da aula de hoje? O slide, ele é a cópia do livro. Então, por que eu não posso passar os slides? Porque o slide serve somente para me orientar. Não tem um monte de informação lá no slide, que são as informações que estão no livro, que eu já sei de cabeça. Então, eu não coloco nos slides, porque eu falo essas informações, para o slide não ficar mais cheio do que já são. Então, o ideal é que vocês leiam, estudem pelo livro, porque lá é que está a informação completa. É de lá que eu vou tirar as questões para poder vocês fazerem a prova, certo? Porque lá tem aquilo que está no slide e ainda tem no livro, né? No livro tem aquilo que está no slide e mais aquilo que eu falei. Então, se eu der só o slide para vocês, vocês vão estudar somente pelo slide e eu faço a prova pelo livro. Quando vocês forem ler, forem fazer a prova, mas isso aqui eu não estudei, porque tu estudou só pelo slide. Aí, para não correr o risco, não tem nenhuma informação lá, tirando foto, né? Não tem nenhuma informação que eu não copiei idêntico, ou seja, ipsis literis, do livro. É tudo lá, só copiado e colado. Certo? Por isso que eu não passo os slides. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, professor. Professor, eu queria saber como é que vai ser a aplicação das provas, esses negocinhos e tal. Eu estou esperando o pessoal falar hoje da faculdade sobre detalhes de como vai ser a prova. Não sei de explicar ainda detalhes, mas acredito que hoje eles vão passar alguma informação para a gente, e aí, assim que eles me passarem, eu passo para vocês no grupo. Todo mundo que está aqui está lá no grupo, né? Sim. Eu não estou. Micael? Certo. Então, quem não está, é só anotar meu número e aí me mandar um oi, que eu dizendo assim, professor, eu sou aluno da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, por favor, me passe o link. Micael, o número é 99150-4242. Beleza, já anotei já. Tá, passa agora a mensagem no WhatsApp, tá? Então, pessoal, realizem a pré-aula a pré-aula do próximo encontro, que é o encontro 4, da sessão 1.4. Façam as questões do livro da sessão 1.3, está lá na página 43. E não esqueçam da questão do desafio nota máxima, que é muito importante que vocês todos estejam com isso pronto. Pessoal, só para poder tirar uma foto, eu queria que o Ayrton, o Naum, o Micael e o Emanuel Henrique ligassem as câmeras, porque quem está aparecendo para mim aqui, vocês quatro, só para poder tirar uma foto, para fazer um print registrando que a aula foi ministrada e por quem. Pera aí, professor, vou botar pra mim uma camisa aqui, negócio de volta meia hora dessa. Feio demais. E aí, Micael, dá para ligar aí a câmera? Ou tá complicada a situação? Se estiver complicado, veja aqui o outro. Tá complicado aqui. Tá complicado? O que foi? A bateria também tá quase acabando. Certo. Beleza, o Emanuel já ligou. Micael. Beleza. Ayrton. Naum. Você tinha que avisar para poder se arrumar, né? Não, pode ser só o rosto, tá bom. Não, em tempo de quarentena tá todo mundo de cabelo comprido, todo mundo de barba mal feita. A gente que é homem ainda não fica muito estranho. Queria eu ter barba. Certo. Quem mais pode ligar a câmera então aí? Já que o Naum não deu para ligar, nem o Ayrton.
Peraí, professor, eu vou ligar aqui. Professor? Tá me escutando? A internet aqui tá ruim. Na hora de Ainda gritou. É. E aí, meu povo? Não? Mas aqui para mim está aparecendo só 2. Mas tá Oi. bom. Tá beleza assim. É só para poder registrar. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Então, tenham todos um bom feriado. Oi. Professor, Pode falar, a Ayrton. questão daquela outra atividade, Matheus, na verdade, Matheus aqui, ó. Matheus está falando? A questão daquela atividade que você pediu para a gente enviar pelo e-mail. Aí depois o senhor cancelou e disse para a gente enviar de novo. O senhor já passou o e-mail para o líder da turma? Espera aí, calma, Matheus. Tem uma atividade que eu cancelei lá no grupo. Aquela atividade que o senhor pediu para a gente fazer, aí depois enviar por e-mail. Aí o senhor disse para a gente enviar de novo. Espera aí, deixa eu entrar lá no grupo que eu não estou lembrado dessa situação. Só um instante. Tá, vou verificar aqui o que houve e vou já passar as orientações. Vou dar uma lida lá no grupo, porque lá fica registrado tudo direitinho. E aí daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos, se eu não responder nada sobre isso, tu me lembra, tá bom? Eu marquei a questão lá que o senhor mandou, uma foto. Tá, tranquilo. Eu vou dar uma olhada lá no grupo. Alguém tem mais? Tá olhando aí? Foto. Ah, agora foi. Beleza. Fez o print já aqui. Não. Obrigado, então. Senhores, muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia e um bom resto de semana. Até a próxima. Eu também, professor. Até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau, tchau.